Tudo bem? Eu não sei quem está aí do outro lado, mas obrigado pelo interesse. O meu nome é Henrique, em cada vídeo eu tomo café, exponho um quadro com alguma foto sempre diferente de minha autoria e reflito sobre um tema qualquer. São só palavras. Sinta-se à vontade para deixar um comentário ou para ver algum outro vídeo do canal. Você está em um café, uma foto e algumas palavras. Reflexões sobre a prática do ensino. Eu desconfio que você, que está aí do outro lado me vendo agora, deva ser um professor ou uma professora. E você, melhor do que ninguém, sabe que a prática do ensino é muito complexa e difícil de ser traduzida. Com este vídeo, eu quero apenas gerar um pouco de reflexão, fazer alguns apontamentos. Veja com muita serenidade, são só palavras. Eu não quero passar nenhum modelo, mesmo porque ele não existe. Eu tive a grande oportunidade, de trabalhar como professor durante 4 décadas, em diferentes escolas, em diferentes cidades, em diferentes níveis de ensino, com diferentes realidades, com um universo incalculável de alunos. A sala de aula foi a minha segunda casa, assim como deve ser a de muitos e de muitas aí do outro lado. Eu errei, acertei, mas sempre terei muito orgulho em poder dizer que participei da formação de alguém. Eu ensinei, mas aprendi também, aprendi muito. E tive o privilégio de conhecer e conviver com pessoas incríveis. Fiz muitos amigos. Bem, antes de qualquer coisa, gente, é preciso reconhecer a difícil realidade que você, que está aí do outro lado, deve conhecer. Os obstáculos, eles variam, é claro, de escola para escola, mas eles existem. Estão em todos os lugares. Vou citar apenas alguns aqui. Primeiro, desinteresse por parte dos alunos. Esse é sempre um grande desafio. Segundo, conflitos de gerações, que só se tornam mais intensos com o tempo, porque a gente vai envelhecendo, mas eles continuam sempre com a mesma idade. Terceiro, baixo reconhecimento da sociedade. Mas você só dá aulas. Quem nunca se irritou com isso, Quarto, longas jornadas de trabalho, ritmo intenso de trabalho, por vezes em 3, 4 escolas na semana, e com várias turmas em cada uma delas. Outro problema muito sério, baixa remuneração no geral. Outra questão, salas cheias, muitas vezes lotadas. Outro problema, falta de tempo e de vida pessoal. Quem tem prova para montar e para corrigir, sabe muito bem do que eu estou falando. Outra questão, problemas estruturais diversos. Por exemplo, falta muitas vezes de equipamento básico em algumas escolas. Outro problema, falta de apoio para melhor capacitação docente, para melhor qualificação do professor e da professora. Outra questão séria, muito séria, agressões psicológicas e até físicas, gente? Indisciplina severa, indiferença. Esgotamento nervoso é uma das principais causas de afastamento de um professor, de uma professora. Outro problema, esse mais recente, uso indevido de celulares em sala e de outras distrações eletrônicas. Um desafio recente esse, em um passado não muito distante, isso não existia. Outra questão, também relativamente recente, patrulhamentos ideológicos extremistas, alguns descabidos e desrespeitosos, participações e questionamentos, é claro que devem existir, mas alguns são descabidos. Outro problema, talvez um dos mais sérios, falta de apoio familiar.
A formação de um aluno pode estar sendo delegada exclusivamente à escola, ou a você só, né? Drogas, criminalidade, enfim, muitos outros problemas, né? Os obstáculos existem, inclusive em outros países, né? E a universidade nem sempre nos prepara para muitas situações. Costuma haver um lamentável distanciamento entre o mundo acadêmico e o dia a dia de um ensino básico, principalmente, né? E os professores, que eu costumo chamar de chão de sala, estão tão ocupados corrigindo provas, preenchendo diários, preparando e dando suas aulas, que pouco conseguem compartilhar suas experiências, né, práticas de sala de aula. Apesar de tudo, nós continuamos persistindo, né, sempre nos adequando e enfrentando as dificuldades. O que você aí do outro lado já não fez para tocar uma aula, né? Para levar uma aula adiante, né? Somos um grupo teimoso, né? Somos bons no que fazemos. A atividade docente não é para qualquer um ou para qualquer uma. E nos falta mais reconhecimento, né, gente? De qualquer maneira, há muitos aspectos legais, bacanas, positivos na nossa profissão, dos quais precisamos sempre nos lembrar, né? Eles existem. Se não existissem, você não estaria aí agora. E você sabe quais são. Mas no dia a dia, costumamos esquecê-los, né? Primeiro, o frequente e sincero reconhecimento de ex-alunos. Não é prazeroso você, de repente, estar viajando por algum lugar distante e um ex-aluno, uma ex-aluna de longa data, te chamar pelo nome, vir te dar um forte abraço e te agradecer pelas aulas dadas? Ou mesmo em um final de ano letivo, alguns alunos ou uma sala inteira dizer um obrigado. Isso não acontece em qualquer profissão. Isso é muito legal, né? Outra questão, a ausência de rotina. Sim, gente, rotina. Um dos maiores dramas de uma profissão. Na nossa, um dia nunca é igual ao outro. E os alunos a cada ano se renovam, né? Outra questão muito positiva, o sentimento de utilidade e de satisfação pessoal em ensinar, em participar da formação de um indivíduo. Você vai chegar lá no poente da sua vida e se perguntar: o que eu fiz nessa minha passagem por aqui? Colaborei com a formação de alguém, né? Não é legal isso? Outro ponto, ter a chance de se tornar responsável por despertar no aluno, na aluna, o gosto pela leitura, e lhe abrir novos horizontes. Não é legal isso? Outro ponto muito legal, muito positivo, a inevitável vantagem de acompanhar as novas gerações e, de certa forma, se manter jovem, né, e atualizado. Quanta coisa a gente não aprende, né, com os mais jovens. Outro ponto que eu acho muito especial, a vantagem de desenvolver uma maior sensibilidade na análise do comportamento humano e uma melhor percepção da sociedade como um todo, né? Essa experiência de conviver diariamente, né, com um universo altamente heterogêneo não é fácil, mas é única e é pouco valorizada pelo professor. Outra questão, a possibilidade de interagir diariamente com colegas de diferentes áreas, né, do conhecimento, com formações e visões de mundo diferentes da sua. É um constante aprendizado isso. A sala dos professores é um dos principais ambientes do complexo quebra-cabeça chamado escola. Nesse aconchegante ambiente, né, alguns nem tanto, né, fala-se de tudo, de piadas repetidas
a profundos debates filosóficos, políticos e sociais. Tudo acompanhado de muito café e bolacha de água e sal, né? Bem, gente, tem muitas vantagens na nossa profissão, sim. Agora, é preciso saber como sobreviver nessa profissão. Primeiro, tem que ser criativo, né? Em sala de aula. Não ter medo de arriscar algo diferente, né? A prática do ensino não pode ser algo meramente mecânico e repetitivo. Ninguém aguenta isso, nem você. Outra questão, manter permanente qualificação profissional. Ter certeza de que ainda tem muito o que aprender, né? Outro ponto, sintonizar-se com as modernidades tecnológicas, né? Não tem volta. Mas, assim, sem querer aprender tudo de uma vez, né? E sem perder o foco no desenvolvimento humano do aluno, da aluna. Outro ponto, compreender e saber lidar com novos posicionamentos e atitudes, sem desconsiderar as suas próprias convicções, né, sobre a vida. Outra questão, orientar, sim, sempre os alunos, as alunas, mas evitar a absorção de seus problemas pessoais, que esse é um erro comum, né, dos professores. Não se culpar ou se sentir frustrado por problemas que fogem ao seu controle, né? Nem sempre você estará preparado para enfrentar todos os tipos de situações. Nem todas as demandas sociais devem ficar sob sua responsabilidade. Aliás, o próximo ponto tem a ver com esse. Manter diálogo constante, né? Diálogo aberto com todos os educadores e funcionários da escola. E lembrar-se, né, de que o processo de ensino é complexo. A formação do aluno, da aluna, não se faz apenas em sua sala de aula. A escola toda deve ser um local de socialização e de troca de conhecimentos, né? Você não é o único responsável, não, pela formação do aluno. Outra questão, diversificar a sua forma de avaliação. Com a sensatez, né, gente? É claro, de não aumentar o seu tempo de correção, senão você vai ter pilhas e pilhas de exercícios e de avaliações para corrigir, né? Apresentar critérios e sempre respeitá-los, porque os alunos percebem isso. Nunca assumir aulas nos 3 turnos de um mesmo dia. Eu já fiz isso, por razões financeiras. A sua aula ficará péssima e você vai ficar doente. Transitar pela sala e interagir com todo mundo, com todos os olhares, eles dizem muita coisa sobre quem está ali na sua frente. Jamais se aproveitar da sua condição de professor, de professora, para algum tipo de benefício pessoal, né? Nunca, né, gente? Não faz sentido. Conquistar com afetividade, isso não é clichê, é mesmo fundamental. Com agressividade não se ensina. Manter o controle emocional, eu sei, é difícil, às vezes é muito difícil. Mas educar é, antes de tudo, um exercício permanente de autocontrole e de tolerância. Perder a calma não vai te ajudar. Só vai deixar o clima de sala tenso, né? Vai fortalecer o provocador, que é isso que ele quer, e enfraquecer a sua autoridade. A agressividade do aluno é algo muito complexo, né, gente? Pode ser algum problema emocional, familiar, né? Alguma questão extra-classe. Via de regra, é apenas uma defesa mesmo, falta de jeito para interagir, né? Ele está em formação, passando por fases. Ele está tentando se achar no seu espaço e no mundo. Você já passou por isso. Tudo é muito dramático, intenso. Há muitas emoções e hormônios envolvidos. Irritação, descaso e apatia fazem parte da imaturidade. Não é nada pessoal contra você. Outro ponto.
evitar longos sermões, né? Os bons alunos não merecem ficar ouvindo. E os indisciplinados não vão prestar atenção mesmo. E você ainda pode se alterar, né? E acabar dizendo coisas que depois você pode se arrepender, né? De ter dito. Outra questão fundamental, lembrar-se da sua saúde física e mental. Fora da escola, desenvolver algum tipo de atividade absolutamente distinta da sua rotina de sala, da sua rotina de trabalho. E dedicar um tempo na vida para se conhecer também. Né? Outro ponto, respeitar a hora do seu intervalo, né, gente? É o seu momento de descanso, para você se desconectar um pouco, tomar um café e conversar com seus colegas. Não é para ficar indo resolver problemas na secretaria, ficar atendendo um monte de aluno. Tá? Então, respeitar a sua hora de intervalo. Outra questão, cuidar da sua voz. Gritar em sala não vai ajudar em nada. Outra questão, fazer, claro, né, com que os alunos vejam algum sentido nos conteúdos trabalhados por você em sala, né? E saber que o que você diz em sala quase nunca será recebido como você espera. Cada aluno, cada aluna fará a sua interpretação, né, com base em suas próprias referências de vida. Não espere que eles interpretem exatamente como você gostaria que fosse. Outra questão, lembrar que cada um tem um ritmo de aprendizado, perceber as suas dificuldades, né? Aquela empolgação da aula, às vezes a gente se esquece disso. Outro ponto importante, promover discussões, abrir espaço para a participação dos alunos, das alunas, buscando o aprofundamento, né? De um assunto sempre sob várias perspectivas. Dar exemplo, isso não serve só para a sala de aula, é para a vida, né? Dar exemplo constante de cidadania e de respeito ao próximo. Outro ponto, jamais descontar nos alunos os seus problemas pessoais, né? Eles não têm nada a ver com isso. Outro ponto, não ficar o tempo todo se lembrando do seu tempo, né? Nem tudo era melhor. Tinha coisas boas lá no passado, mas também tinha coisas ruins, né? Outro ponto, demonstrar entusiasmo com o seu trabalho. Sempre, né, gente? Afinal, é o seu trabalho. E, por fim, ter orgulho, muito orgulho de fazer parte dessa classe. Poucas profissões são tão nobres e tão bonitas como a nossa, né, gente? Educar é um privilégio. Só a educação amplia os horizontes e liberta. Parabéns a todos os professores e a todas as professoras que continuam acreditando nisso. Até a próxima, gente. Tchau.